Olá pessoal, aqui é o podcast do BRICS para o Mundo, feito pela Turma de Direito, Cidadania e Globalização. Matéria ministrada pela professora Alecilda Oliveira, do curso de Direito na Universidade do Estado de Minas Gerais, campus de Tuiutaba. Meu nome é Alice Beraldo Gevu e hoje eu converso com Elias Jabbour, um dos maiores especialistas em China da atualidade. Elias, hoje estamos aqui para falar sobre BRICS, mas não tem como começarmos sem saber o porquê de termos escolhido você para essa tarefa. Então fala pra gente, qual sua experiência profissional até aqui, formação seja acadêmica ou de vida e onde e como é o seu atual trabalho? Olá, meu nome é Elias, eu sou geógrafo, formado pela USP, com mestrado e doutorado em geografia. Eu já estudo essa temática que envolve China, socialismo, etc, há quase 30 anos, né? Tive meu primeiro artigo publicado sobre a China, aprovado, quer dizer, em 96, né? Então já são 27 anos. Desde então eu escrevi 6 livros sobre a China, mais de 60 artigos acadêmicos, em artigos de opinião, em jornais. Sou professor da Universidade do Estado do Rio de Janeiro já há 10 anos, né? Professor associado, né? Trabalhei na Câmara dos Deputados 10 anos, na presidência e na assessoria do PCdoB. E atualmente eu sou consultor da presidência do Banco dos BRICS. Então hoje você assessora a presidente do Banco dos BRICS, que também é a ex-presidente Dilma. Mas como é que você chegou nessa posição? Você já tinha relações com a ex-presidente? Foi por questões políticas? Conta pra gente. Não, eu tenho uma relação pessoal com a presidenta Dilma já há alguns anos, né? Por conta da nossa química, entre aspas, intelectual, né? Ela participou do lançamento do meu livro, havíamos feito um debate junto antes sobre a China, né? E acabou que, no meio dessas conversas todas sobre China, sobre Ásia, sobre geopolítica, surgiu essa questão do Banco dos BRICS e ela me convidou para assessorá-la nessa área de pesquisas, né? Eu sou filiado ao PCdoB já há 32 anos, sou membro do Comitê Central desde 2013. Não tem relação o fato de ser do PCdoB com essa posição que eu ocupo hoje. Se tivesse também seria uma honra, né? Mas não tem. Então foi mais um encontro entre duas pessoas que pensam muito iguais, né? E que a vida colocou para trabalhar junto, né? Basicamente, né? Então eu sou uma pessoa próxima dela nessa área de pesquisa, de discussões, construção de cenários, essa coisa toda, né? Que envolve uma assessoria na área de pesquisa, etc, né? O que você entende como BRICS e quais são os seus objetivos? O BRICS é um bloco que surge a partir de um acrônimo que surgiu em 2002 por um autor que eu não lembro o nome, falando dos países do futuro, né? Brasil, Rússia, Índia, China. Depois a África do Sul foi incorporado, né? Eu acho que é um tanto quanto que a vanguarda do chamado Sul Global, né? Que é um terceiro mundo reinventado, né? E que vai se posicionando no mundo hoje, muito por conta da potência econômica chinesa e militar russa, como meio que porta-vozes de uma nova ordem financeira, política internacional, né? O BRICS não é um desafio à ordem existente, né? Não é um bloco antissistêmico nem anti-hegemônico. É apenas um bloco que visa assegurar os interesses do Sul Global, né? E é nesse sentido que surge o próprio banco, o novo Banco de Desenvolvimento, né? Qual o papel do BRICS na economia global? É imenso, porque só o caso da China. A China hoje é 34% da produção industrial do mundo é na China, né? As maiores reservas cambiais do mundo são da China. O Brasil acho que é a quinta ou sexta maior reserva cambial, né? Em grande medida os países que produzem coisas, ou seja, que não estão financiarizados, são parte dos BRICS, né? Notadamente a China também, né? Sabe? Então hoje a economia global hoje é muito centrada na China e na Índia, que aliás a Índia vai crescer mais do que a China esse ano, né? A Índia é um caso pouco estudado, mas também é um case de desenvolvimento a ser levado em consideração, né? Então a Índia e a China hoje, elas caminham para ser, juntamente com o restante do leste asiático, um novo centro dinâmico da economia internacional, né? Daí a importância fundamental dos BRICS na economia mundial. Não dá para falar hoje de economia mundial, você fala de BRICS, né? Fora o fato do Brasil, gostemos ou não ser,
um dos principais produtores de alimentos do mundo, e um mundo que se fala muito de segurança alimentar, né? Ou seja, existe uma importância muito grande, né? E a Rússia, né? Evidentemente, por vários motivos que todos sabem, a África do Sul, por sua posição geopolítica fundamental, também ser um país industrial, né? Então o BRICS, ele é cada vez mais importante nessa ordem econômica internacional, né? E principalmente financeira, né? No BRICS temos a China, definitivamente uma superpotência econômica. Há algum risco, na sua opinião, da China despontar como uma potência unipolar, ultrapassando o poderio norte-americano? Como isso poderia afetar o Brasil e o BRICS? Não, eu não vejo o risco da China virar uma potência unipolar, porque ela não quer ter o ônus de ser hegemon do mundo, né? Para a China interessa que outros polos de poder surjam no mundo, ou seja, para a China interessa a multipolaridade. A unipolaridade sendo exercida por ela demanda um custo altíssimo, né? Para um país que precisa alimentar 1,4 bilhão de habitantes, né? Então não vejo essa possibilidade, até porque nem a história demonstra que a China tenha em algum momento exercido hegemonia a partir do uso da violência, de forma unipolar pelo mundo, quando ela era a maior potência econômica mundial antes da Revolução Industrial, né? Qual a percepção para quem está dentro do Banco dos BRICS quanto aos compromissos do Brasil feito com países fora dos BRICS? Isso gera uma preocupação de que alguns movimentos podem não ser necessariamente aliados com os objetivos dos BRICS? Como algo nesse sentido pode influenciar na coesão do grupo? Não, cada país tem a sua política externa, né? Então o Brasil pode fazer triangulação com os Estados Unidos, China, Rússia, a China a mesma coisa, todo mundo, ou seja, os BRICS são feitos de países independentes, nós não temos uma política, os países do BRICS não têm política externa em comum, né? Então cada um persegue os seus interesses e cada um se encontra no BRICS justamente por ser um local onde pode se encontrar convergência entre esses países, né? Fora isso, cada país tem a sua política externa própria, né? Que, dado momento, pode ser mais pró-BRICS, outros não, mas, no geral, não muda, né? Ou seja, cada país é independente para ser quem ele é, né? Nesse ano foi aprovado a entrada de mais países no BRICS. Como essa adição pode afetar o Brasil no grupo? Eu acho que não afeta nada os nossos interesses, né? Muito pelo contrário, para o Brasil interessa o fortalecimento do Sul Global. Então a ampliação dos BRICS, do número de membros dos BRICS, ele só fortalece o Sul Global e o Brasil é parte do Sul Global. Então um Sul Global fraco significa um Brasil fraco, né? Também, né? Porque também tem esse lado, né? Nós não temos uma ilha, então para o Brasil é excelente que se amplie o número de membros do BRICS, né? Penso eu, né? Quais são os critérios e procedimentos para aprovar a adição de novos integrantes no BRICS? Esse é um assunto que eu não posso entrar, até porque existem os códigos de confidência do grupo que não podem ser abertos publicamente por conta de razões mil, né? Então existem procedimentos, existem critérios e tal, eu participo da construção desses critérios, inclusive, mas não posso falar publicamente sobre isso. Como pode ser percebido pelos players da economia global que o BRICS aceita países ou que estão afundados em crises econômicas ou que não têm um bom histórico em garantir a proteção dos direitos humanos? Cara, os BRICS aceitam países independentes. Não é problema da China o que cada país faz dentro de suas fronteiras, é o problema do Brasil, né? Nós temos os mesmos critérios de juízo de valor do norte global, né? Então a gente não pode montar um bloco em que nós usamos as mesmas métricas que o norte global para julgar se países são bons ou ruins. Se não é um bloco construído na base da moralidade, como princípio, sim, na política como princípio, né? Então, se for assim, nenhum país do mundo pode entrar em bloco nenhum, porque todos os países do mundo, de uma certa maneira, bem ou mal, ferem direitos humanos, ou seja, tem algum momento em que rola uma tensão entre o que se é direitos humanos e o que é feito na prática por cada país, né? A moeda digital chinesa representa realmente uma ameaça ao dólar no futuro? Não, a moeda chinesa não representa uma ameaça ao dólar no futuro, na minha opinião. Eu acho que essa ainda é ainda uma não discussão
tá? Até porque eu acho que essa questão da moeda tem que estar ligada diretamente à base material. Então acho que o futuro do dólar tem relação direta com o futuro da guerra tecnológica entre China e Estados Unidos. Mas eu não acho que a moeda chinesa seja uma ameaça, nem um pouco, inclusive, né? Só você ver as transações em yuan no mundo e as transações em dólar, né? O que tem que se discutir de criar massa crítica e acumular força é sobre uma nova ordem financeira internacional, que não passa necessariamente pela troca do dólar pelo yuan, e sim por uma moeda como a que o Keynes propôs, da Bancor, que não seja baseado ou lastreado na economia de um país, né? Essa que é a discussão correta, a meu ver, né? A moeda chinesa tem potencial de ser a principal moeda de comércio internacional? Eu acho que ainda não. A moeda chinesa não tem como ser a moeda de referência do crédito de comércio internacional. Ela pode vir a ser até uma referência no comércio de petróleo, por exemplo, energia, o que é algo fundamental, né? Mas como a principal referência ainda não vejo essa possibilidade. Qual o papel do BRICS para a evolução da moeda chinesa? Eu acho que a moeda chinesa ela tem sido utilizada mundo afora, independente dos BRICS, né? Então existe um sistema de pagamentos local aqui na Ásia, lastreada na moeda chinesa, e que não é BRICS, né? Então a China já tem seu próprio esquema de internacionalização da sua moeda, seguindo os passos muito peculiares, né? Que independe dos BRICS, né? Mas é evidente, os BRICS é parte desse processo também, na medida em que a Rússia já se utiliza do renminbi, o Brasil também se utiliza do renminbi, tá? Mas a China já está nessa, já avançando muito em matéria de utilização da sua moeda como meio local de pagamento, né? Na sua opinião, Elias, quais seriam os possíveis impactos globais de imediato e a longo prazo com a criação do novo Banco de Desenvolvimento e o arranjo contingente de reserva? Eu acho que o impacto ainda é simbólico, porque o banco é muito pequeno, tá? Eu acho que nós precisamos avançar muito ainda na discussão sobre a utilização de moeda local para empréstimos, né? Ou seja, nós temos uma meta de, em 2026, 30% dos empréstimos sem moeda local. Então acho que o Banco dos BRICS ainda engatinha, né? Ele ainda não é uma realidade objetiva da economia internacional como deveria ser. Ainda não é, até pelo tempo de existência dele. Mas creio que nos próximos 10, 20 anos, esse banco tende a ocupar um lugar central em uma possível nova arquitetura financeira internacional. Quais são os principais desafios enfrentados pelos BRICS para manter a coesão e a eficácia em um ambiente geopolítico global em constante mudança? Então, os desafios são muito grandes, ou seja, existem contradições entre os países, né? Não vou nem citar aqui China e Índia. O Brasil é um país com problemas muito sérios de coesão interna, vamos dizer assim, né? Ou seja, o Brasil ele é um país que hora está lá, hora está cá. Existem os Estados Unidos que exercem um poder magnético muito grande sobre os outros países, né? Então são desafios de múltiplas ordens, né? A China sob uma intensa guerra tecnológica, ou seja... Mas eu acredito que no final das contas, essa unidade dos BRICS pode prevalecer, até porque os países, todos eles, com todas as suas contradições externas e internas, precisam de um bloco alternativo para se organizarem, né? Inclusive a Índia, né? Sabe? Então, as ameaças estão aí, estão agindo, só que eu acho que não vão quebrar com o bloco no médio e longo prazo, sob o meu ponto de vista, né? Até porque o maior país do bloco, do ponto de vista econômico, é a China, e ela não tem o menor interesse nisso, né? Vislumbrando o cenário fático, existe outra potência capaz de criar um movimento diverso do capitalista, como a China realizou? Ainda não. Acho que não existe um país além da China que possa criar um ambiente que abra um relevo para a transição para o socialismo, a superação do capitalismo. Hoje ainda é a China esse lugar, né? E eu vejo o surgimento de projetos nacionais autônomos como possibilidades dessa transição, mas também é uma não discussão, na minha opinião, porque é algo muito distante ainda no tempo, no espaço, né? Então acho que hoje nós temos que prestar atenção no que acontece na China, para quem está a fim de fazer essa discussão a sério, né? Sobre socialismo, superação do capitalismo, né? O BRICS pode ajudar a fortalecer ou enfraquecer a soberania dos países membros? O BRICS só tende a fortalecer a soberania nacional, né?
sabe? Não tem a menor sombra de dúvida, né, em relação a isso. Só comparar o papel que a China cumpre hoje como credora, a maior credora líquida do mundo hoje, o país que mais empresta do mundo, com o FMI, o Banco Mundial, né? Então os BRICS também são uma forma de fortalecer a soberania nacional, né? Dos países membros, não o contrário, né? Como a ALCA propunha, a NAFTA, etc, a NAFTA, e por aí vai, né? É o contrário, eu acho. De que forma o BRICS auxiliaria os países subdesenvolvidos a se fortalecerem e lutarem pela sua soberania? Primeiro que a questão da soberania dos países membros é uma questão interna de cada país, né? Ou seja, os BRICS é uma realidade. A entrada, um país ser parte dele não garante a sua soberania, apesar de ele ser um elemento de fortalecimento da sua soberania, ainda mais quando consegue se agir em bloco, né? Agora, é uma questão que envolve cada país, né? Cada país é uma realidade, ou seja, pega um país como o Brasil, por exemplo, cuja influência dos Estados Unidos sobre o pensamento nacional é muito grande, né? Mesmo a Índia, que tem uma elite muito anglófila, né? Então, não é uma questão de os BRICS ser responsável ou não pela soberania dos países, acho eu, né? Ele pode ser um auxiliar fundamental, mas não o responsável direto para que os países sejam soberanos ou não. O BRICS pode ajudar a fortalecer ou enfraquecer a soberania dos países membros? De que forma o BRICS auxiliaria os países subdesenvolvidos a se fortalecerem e lutarem pela sua soberania? O BRICS pode causar uma submissão dos países subdesenvolvidos em relação aos demais? Por exemplo, uma submissão em relação à China? Eu acho que não. Como eu disse aqui já mais atrás, a China não quer submeter ninguém, né? O preço de ser hegemon no mundo é muito alto. Não queria bem para a China submeter os países. O que eu acho é que os países da periferia têm que encontrar meios e maneiras de elaborarem seus projetos nacionais próprios, os seus esquemas de integração na economia internacional, de forma que usem as possibilidades que a China abre de exportação da sua prosperidade para seus fins estratégicos de cada país, né? Eu acho que vai muito de como cada país lida com a China, né? Elias, agora uma pergunta difícil. Como sair da situação de país subdesenvolvido e tornar-se uma potência mundial? Essa é uma pergunta que a história responde. Um país pobre virar potência mundial depende de vários fatores. A China precisa de uma revolução. No caso do Brasil, nós precisaríamos de formar outra maioria política, no caso, com uma outra forma de pensar o país, uma guerra cultural em favor do desenvolvimento, da soberania, de nacionalismo popular, vamos dizer assim, né? Então cada país tem um caminho, né, para virar uma grande potência econômica, né? A China fez uma revolução após 28 anos de fundação do Partido Comunista China. Nós no Brasil temos que encontrar o nosso caminho. A Índia ficou independente em 48 ou 47, se não me engano, encontrou seu caminho. A Rússia, ela se reencontra em meio a uma luta pela sua libertação nacional após o final da União Soviética. Então cada país vai encontrar um caminho para virar uma superpotência econômica, né? Bom, pessoal, a gente já vai encerrando a nossa entrevista, mas eu ainda vou fazer mais uma perguntinha. Elias, quais são as suas perspectivas para o futuro dos BRICS? Perspectivas são ótimas, né? Apesar dos perigos na esquina, né? Acho que temos que prestar atenção no que acontece muito nas relações entre China e Índia, né? Observar muito essa tendência de incorporação da Rússia ao espaço econômico chinês, que eu acho que é algo revolucionário. Mas as ameaças estão aí. Mas acho que a China, por exemplo, mesmo a Índia, são países com uma sabedoria milenar muito consolidada para lidar com certas contradições, né? Obrigado pela força aí, pela oportunidade de me remitir umas opiniões. Um forte abraço, beijo de todo mundo aí. Esse foi o podcast do BRICS para o Mundo. Esse podcast foi uma realização da turma de Direito, Cidadania e Globalização, ministrada pela professora Alecilda Oliveira, da turma de Direito da Universidade do Estado de Minas Gerais, campus Ituiutaba. A apresentação foi feita por mim, Alice Beraldo Gevu, e a produção foi de Adriano Rezende, Laura Albuquerque,
Alice Faria Tayacol, Rian Rosado, Júlia Faria Tayacol, Valquíria Souza, Alice Gevu, Leonardo Roberto, Isabela Borges Monteiro de Moraes, Milena Moreira Lima, Camila Cunha dos Reis e Marco Aurélio Custódio Filho. A edição é de Rian Rosado.